Muito além de um novo modal de transportes, o VLT representa uma mudança de paradigma na forma como São Paulo pensa e até mesmo vive a sua cidade. A proposta do VLT é ambiciosa porque pretende reconectar o centro com a cidade ao redor, e mais do que isso, com a própria população. Uma das principais apostas do projeto é a revitalização urbana. Com a implantação do VLT, a ideia é requalificar calçadas, reurbanizar canteiros centrais, criar espaços de conveniência, ciclovias e até áreas verdes. Isso já foi visto em cidades como Estrasburgo, na França, onde a chegada do VLT transformou zonas degradadas em centros de vida urbana. Esse é o cenário que a cidade projeta com o novo veículo leve sobre trilhos. Uma proposta ambiciosa que promete transformar a mobilidade e a paisagem urbana paulistana. Nesse vídeo vamos entender os detalhes do projeto atual do VLT, suas implicações para a cidade e o que podemos esperar desse retorno dos trilhos ao coração da capital. Fica comigo e, se puder, já deixa o like no início do vídeo. São Paulo em 2024 ficou imersa em diversos debates sobre mobilidade, urbanismo e sustentabilidade. Surgiu uma proposta que pode soar familiar para alguns, mas com um toque de inovação: o retorno dos trilhos ao centro da cidade, só que agora sob a forma de um moderno veículo leve sobre trilhos, também conhecido como VLT. Segundo o projeto apresentado pela Prefeitura de São Paulo, o novo VLT será uma linha de transporte sobre trilhos que vai ligar a região da Lapa ao Parque Dom Pedro II, cortando boa parte do centro expandido. A proposta integra vários projetos, inclusive aquele conhecido como Arco do Futuro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse projeto, que são voltados à revitalização urbana e prometem ser um divisor de águas para a mobilidade no coração da metrópole. Com cerca de 12 a 15 km de extensão prevista, o trajeto do VLT passaria por avenidas como a Francisco Matarazzo, o Minhocão, o elevado Presidente João Goulart e outras vias importantes do centro. A intenção é que ele substitua parcialmente corredores de ônibus e ofereça um transporte silencioso, elétrico e de menor emissão de poluentes, uma resposta direta às necessidades de um centro mais sustentável e acessível. O modelo é inspirado em sistemas semelhantes de cidades como Bordeaux, na França, e Medellín, na Colômbia. O VLT seria equipado com tecnologia de ponta, acessibilidade universal e integração com os outros modais, como o ônibus e o metrô. Além disso, serviria também como motor para a revitalização de áreas degradadas como a região da Santa Efigênia e parte da Moca. Uma das grandes apostas do projeto é reanimar o centro, como lugar de convivência, trabalho, lazer e até moradia. Afinal, o centro de São Paulo perdeu moradores ao longo das últimas décadas, mas ainda guarda uma das maiores infraestruturas urbanas do país, que permanece subutilizada. A previsão é que o edital para o VLT seja lançado ainda agora em 2025, com obras previstas para o ano seguinte, 2026, o investimento estimado gira em torno de 6 bilhões de reais, com a possibilidade de parcerias público-privadas. Claro que os desafios são imensos, desapropriações principalmente, mudanças no tráfego e impacto em linhas de ônibus, e a resistência de setores conservadores também. Mas o VLT surge como um símbolo de um desejo, de uma São Paulo mais integrada, menos dependente de carros e mais humanas. Será que dessa vez os trilhos vão voltar para ficar? Em São Paulo, regiões como Campos Elíseos, Barra Funda e Santa Efigênia poderiam ganhar um novo fôlego. Hoje marcadas por abandono, insegurança e degradação, essas áreas se tornariam corredores de mobilidade e espaços propícios para o comércio, para a moradia e até mesmo para o turismo. Só que os impactos não param por aí. Existe um efeito simbólico muito importante, que é o de trazer de volta o bonde, ainda que em versão moderna. É também uma reconciliação com o passado. É como se a cidade, depois de ter renegado sua própria história, agora decidisse reaproveitá-la, reinterpretá-la. Os trilhos, antes arrancados, voltam como uma cicatriz transformada em sinal de renascimento. O VLT também pode ajudar a reencantar o centro da cidade. Hoje o centro é visto por muitos como um lugar de passagem, apressado, inseguro e abandonado. Mas com transporte adequado, seguro e eficiente, esse mesmo centro pode voltar a atrair moradores, turistas e trabalhadores até. Cafés podem abrir, museus podem ganhar novos públicos e antigos prédios podem ser reutilizados. Além disso, o VLT oferece acessibilidade universal, baixos degraus, estações niveladas, menor ruído, emissão zero de poluentes e capacidade para transporte de bicicletas. Tudo isso ajuda muito a criar uma cidade mais inclusiva e conectada. Do ponto de vista cultural, ainda há o resgate de uma identidade paulistana sobre trilhos. Os bondes sempre foram parte do imaginário urbano da cidade. Do Largo do Arouche à Avenida Rangel Pestana, o VLT
agora pode reacender essa memória, e ao mesmo tempo que projeta São Paulo como uma metrópole moderna e conectada com os padrões globais de mobilidade. Por fim, existe a questão do tempo. O tempo gasto no trânsito, que parece sempre roubado do nosso dia a dia, pode ser transformado em tempo de qualidade. Com o VLT, espera-se que as viagens sejam mais rápidas, confortáveis e, por que não, prazerosas. É a cidade que anda sim, mas com mais leveza, mais propósito e mais respeito ao seu próprio ritmo. E quando eu passo essas informações a vocês, é claro que o primeiro pensamento é que não tem como dar errado. Só que existem desafios, críticas e muita coisa ainda para resolver. E por mais promissor que o projeto pareça, ele não está imune a críticas e muito menos a obstáculos consideráveis. Como toda grande intervenção urbana em São Paulo, existe um campo de tensão entre a idealização e a execução. E é nesse espaço que os desafios surgem. O primeiro, é claro, é o orçamento, que está estimado em 6 bilhões de reais, como eu já citei antes. O VLT dependerá de financiamento robusto e provavelmente de parcerias público-privadas. Embora esse modelo seja comum, ele levanta questões sobre a tarifa que será cobrada do usuário, a responsabilidade pela operação e o retorno financeiro para o investidor. Em outras palavras, quem vai pagar essa conta e como? Outro ponto delicado é a integração com o sistema já existente. A cidade já conta com ônibus, metrôs, trens e corredores. Como o VLT vai se encaixar nesse quebra-cabeça? Alguns especialistas apontaram que, para ter sucesso, o VLT precisa ser integrado fisicamente e tarifariamente com os demais modais. Sobre o risco de se tornar um sistema isolado, elitizado ou subutilizado, existe ainda a resistência política e técnica. Alterar o tráfego, fechar avenidas para obras e realocar linhas de ônibus para reorganizar o espaço urbano mexe com muitos interesses. Comerciantes, moradores, transportadoras e até empresas de ônibus que podem ver a chegada do VLT com receio ou oposição. E um outro ponto sensível é também o tempo de execução. Obras desse porte em São Paulo raramente seguem o cronograma original. Existe sempre o risco de atrasos, estouro no orçamento e interrupções judiciais. Basta lembrar da linha 6 do metrô, o qual eu mesmo estou devendo um vídeo aqui no canal, ou até mesmo do monotrilho da Zona Leste, que as promessas se arrastam há alguns anos. As desapropriações merecem quase que um vídeo especial sobre elas. Elas são um tema de muita atenção. Afinal, a prefeitura ainda precisa definir áreas a serem desocupadas para dar lugar aos trilhos, estações e pátios de manobra, e isso inevitavelmente gera impacto sobre a população de baixa renda que habita nas áreas do entorno. Além disso, o risco de gentrificação posterior. Existe também um debate técnico sobre se São Paulo realmente precisa de um VLT nesse trecho. Alguns urbanistas defendem que o corredor de ônibus BRT bem estruturado cumpriria muito bem esse papel, com menor custo e maior flexibilidade. Outros já afirmam que a escolha pelo VLT tem mais apelo estético e político do que eficiência comprovada. Por fim, existe um fator que transcende a técnica, a confiança do cidadão. São Paulo já viu muitos projetos promissores naufragarem no meio do caminho. Para que o VLT avance, será preciso que a população confie e participe. Afinal, uma cidade sobre trilhos não é feita apenas de ferro e concreto, mas de pessoas que acreditam nessa transformação. O VLT pode ser o marco de um recomeço, mas para isso precisa vencer uma maratona de desafios que ainda só está começando. O VLT é um modal de transporte, eficiente em muitos lugares e realmente tem um apelo estético muito bonito. Se você viaja para algumas cidades, até mesmo aqui do Brasil, pode se encantar com a beleza daquele tipo de transporte. Só que aqui em São Paulo ele possui um apelo estético e histórico. Um dia os bondes foram um símbolo da cidade de São Paulo. E se hoje quiserem resgatar esse valor histórico, o VLT pode ser até mesmo o símbolo da cidade que São Paulo deseja ser. Uma metrópole que reencontra o seu passado para projetar o futuro mais integrado, mais humano e mais eficiente. Durante décadas, São Paulo apostou no automóvel e empurrou seu sistema de transporte coletivo para o subterrâneo ou para corredores engarrafados. O bonde foi aposentado, as linhas férreas abandonadas e o espaço urbano que cedeu lugar ao asfalto. Mas agora com o VLT, existe uma pequena chance de reverter esse ciclo, com um transporte que se coloca no centro da cidade e da vida cotidiana. O projeto é audacioso, e como os vimos, não está livre de críticas ou entraves, mas também carrega um potencial transformador muito profundo. Ele não vai resolver sozinho os problemas da mobilidade aqui em São Paulo, mas por ser um passo concreto rumo a uma cidade mais equilibrada, onde transporte, espaço urbano e memória caminham juntos, a São Paulo do futuro pode sim andar sob trilhos. E não apenas por uma questão de eficiência, mas por escolha. Uma escolha por um novo modelo de cidade,
onde o centro não seja só um ponto de passagem, mas um lugar de permanência, onde o deslocamento não seja um fardo, mas parte da experiência urbana. Cabe agora às autoridades, aos urbanistas, investidores e principalmente à população acompanhar, cobrar e participar dessa transformação. Porque a cidade que queremos começa com o modo como decidimos nos mover por ela. E se o trilho realmente voltar a cortar a cidade, que seja para unir e não para dividir, para reconectar histórias, territórios e pessoas. Porque no fim das contas, São Paulo não precisa apenas de mais transporte, ela precisa se reconectar consigo mesma. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações dos próximos episódios. Aqui nesse canal, a gente fala sobre a cidade de um jeito diferente, com profundidade, história e um olhar crítico. Comenta aqui embaixo, você acha que o VLT vai dar certo aqui em São Paulo? Ou é só mais um projeto para talvez ficar no papel? Não esquece que eu leio todos os comentários e bora trocar ideia. Obrigado a você que ficou até o final e até o próximo vídeo.